Olá, como vai você? Começando a mensagem e que a mensagem de hoje chegue ao seu coração, trazendo aquilo que é o sopro de Deus para a sua alma, para te fazer reviver, para te fazer trazer à luz aquele lugarzinho de sombra que muitas vezes resta no coração da gente. Que a graça de Deus resplandeça onde você estiver. Eu quero sempre lembrar a você que não tem nada mais precioso do que conhecer a palavra de Deus. Jesus certa vez disse aos discípulos que eles agiam como nécios, tardos de coração para crer em tudo que Deus havia revelado, mas que eles não conheciam. E você? Será que a meu e ao seu respeito Deus dirá a mesma coisa que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, nécios e tardios em acreditar em tudo o que está escrito, como se não conhecessem? Nós estamos aqui na Novo Tempo diariamente, convidando você a estudar mais a Bíblia Sagrada. E uma maneira que encontramos é criando um meio de estimular o estudo, a sua pesquisa bíblica, oferecendo guias de estudo da Bíblia. Esta é a revista Esperança Novo Tempo. E do que nós estamos tratando nesta revista em especial? A origem de tudo. De onde viemos? Criacionismo. Esse é o tema central desse guia de estudos. No mundo em que as pessoas não acreditam muitas vezes neste lugar da criação. Até mesmo cristãos às vezes se veem perdidos quando são levados a considerar, tratar do tema, quando outras pessoas as questionam. Então é bom ser provocado a ir buscar na Bíblia, na história, na vida, meios de você ter a segurança de que o que você crê quanto à criação está respaldado na Bíblia Sagrada. Peça esse guia de estudo. É fácil, aparece aí na sua telinha o modo de você pedir e vai chegar na sua casa pelo correio sem que você precise pagar nada por isso. É fácil demais. Nós só queremos que você estude a Bíblia. E até agradeço também aos Anjos da Esperança que nos ajudam a fazer, com tanto amor, esse trabalho, essa ação de levar a palavra a milhares e milhares de casas todos os dias. Eu espero você daqui a pouquinho aqui para que nós, a partir da palavra de Deus, tenhamos mais da bênção da presença dEle. Eu espero você. A Bíblia já está aberta aqui em minhas mãos e eu peço muito que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para a compreensão desta palavra, a palavra que é viva e transformadora, a palavra que nos conta a respeito do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, da sua glória e ressurreição, da sua bondade soberana. E nós estamos celebrando um tempo de muita gratidão pelo sacrifício de Jesus. É tempo de celebrar a vida eterna que Jesus Cristo nos confiou com tão grande bondade. Eu quero chamar você a vir aqui no estudo da Palavra de Deus, rememorar o cuidado do Senhor em nos ter dado Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna foi confirmada quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele ressuscitou. Quero orar com você para que essa palavra traga esse renovo e nos deixe com o coração agradecido pela bondade do sacrifício e ressurreição de Jesus. Pai amado, nós pedimos que a tua bênção seja conosco aqui nesse momento. Nós estamos diante da tua palavra e queremos que o teu Santo Espírito nos auxilie a receber daqui alimento suficiente para qualquer alma cansada, para qualquer mente machucada, que já não consegue pensar nas coisas do alto, que já não consegue dirigir ao Senhor a palavra, o olhar, entregar o coração de tanto cansaço, desânimo, parece que morre aos poucos todo dia. Em nome de Jesus Cristo, vivifica, traz vida plena, ilumina a alma cansada, perdida no escuro desta vida difícil aqui. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, ressuscita hoje o coração de alguém.
Amém. Amém. Eu quero pensar com você, a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, fazendo uma leitura que nos vai levar até o lugar com as pessoas que estavam em torno de Jesus Cristo, depois que, enquanto ele é sacrificado, enquanto ele é morto na cruz, e o acompanha nas suas últimas horas, e vai chegar o momento em que deposita no túmulo o corpo do seu amado Senhor, mas algo extraordinário acontece depois de um tempo de tristeza profunda, de agonia profunda. Os seguidores de Jesus Cristo foram surpreendidos pela sua ressurreição. E eu já adianto para você que se Jesus Cristo ressuscitou, aqueles que morrem em Cristo, com Cristo e em Cristo, ressuscitarão também. Vamos ler? Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado para perfumar, cuidar, tratar do corpo de Jesus que estava morto. E ali no túmulo fora depositado na sexta-feira, antes das horas do sábado, e aquelas mulheres não puderam cuidar do corpo de Jesus porque era chegado o sábado e o mandamento fora obedecido, e elas retornaram para casa, voltando ali ao túmulo somente nas primeiras horas do primeiro dia da semana, o domingo. O mandamento diz para guardar o sábado. O mandamento foi obedecido até mesmo quando Jesus Cristo morreu. E nunca Jesus disse a ninguém que deveria mudar o dia do sábado para qualquer outro dia. As mulheres então passaram as horas do sábado e, esperando, chegaram no primeiro dia da semana, sendo que a Bíblia não registra este nome, domingo, mais primeiro dia da semana, e não encontram ali o corpo de Jesus. E o texto vai narrar esse acontecimento da surpresa daquelas mulheres, e foram as mulheres que correram ali. Não foram os discípulos, mas foram elas, no interesse de cuidar do corpo do Senhor. No amor que tinham, elas se dirigiram até ali e ficaram perplexas, muito perplexas. Apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes, e estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, ouviram o que aqueles homens disseram com suas vestes brilhantes. Eu fico pensando, o que será que aquelas mulheres imaginaram que estar acontecendo ali? Quem seriam aquelas 2 pessoas vestidas de modo tão distinto do comum do dia a dia? Será que elas logo pensaram ser anjos? Ou ficaram naquele tempo sem perceber do que de fato estava acontecendo? A magnitude daquele significado da presença de 2 seres celestiais diante delas. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. O anjo pergunta, e a pergunta feita pelo anjo àquelas mulheres que foram ver o corpo de Jesus, esperando encontrar o corpo de Jesus Cristo, também pode ser uma pergunta para mim e para você, para nós respondermos agora e em todos os dias. Se nós nos descobrirmos procurando aquele que vive entre as obras mortas, entre as obras mortas, entre os mortos, entre pensamentos mortos, sentimentos mortos, será que nós estamos procurando nas palavras mortas, nas ideias mortas de um mundo morto no pecado? Será que nós estamos procurando Jesus no lugar errado? Será que estamos buscando salvação no lugar errado? Será que estamos buscando a verdade fora do lugar onde ela está, a verdade? Eles perguntam por que procuram entre os mortos aquele que vive. Porque aquele que vive já não estava limitado a um túmulo. Aquele que vive é soberano
já não estava limitado ao lugar onde os homens mortos em seus delitos e pecados o levaram. Os mortos espirituais mataram Jesus, que se entregou, na verdade. Os mortos espirituais. Mas aquele que vive, não se demora na morte. E logo no primeiro dia da semana ressuscita. E com ele ressuscita a esperança. Com ele ressuscita a alegria. Ressuscita o motivo de cantar. Ressuscita o motivo de viver. Ressuscita o motivo de exaltar a Deus. O plano da salvação estava agora na ressurreição de Jesus completo. A morte eterna estava vencida e bendito seja o nome do Senhor. O anjo ainda diz àquelas mulheres: lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Lembrem-se do que ele falou. E é impossível que eu me contenha de trazer essa pergunta para nós respondermos aqui. Será que nós temos nos esquecido do que Jesus Cristo fez? Será que nós temos nos esquecido de quem Jesus Cristo é? Que eu considero ser mais precioso, levar em conta quem Jesus Cristo é, do que o que Jesus Cristo fez, porque o Jesus Cristo faz a partir de quem ele é. Amor genuíno e Deus santo, 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 todo-poderoso. Só um Deus tão maravilhoso chegou ao ponto de entregar a própria vida. Isso não existe na literatura, isso não existe em nenhum pensamento humano, isso não existe na mitologia grega, isso não existe em lugar nenhum da história, que um Deus se faça criatura para sofrer a morte da criatura, em lugar da criatura, para dar à criatura aquilo que é próprio do Deus que é. O Deus da vida, o Deus da santidade, o Deus todo-poderoso. Será que nós temos nos esquecido de Jesus Cristo? Quantas vezes, por nós estarmos cercados das nossas dores, nós começamos a lamentar, e chegamos a dizer tantas vezes: parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta, parece que não há Deus me ouvindo. É como se nós víssemos a Deus como um Deus morto. É um Deus morto. Pode ser vivo para os outros, mas para mim, morto. Não responde às minhas orações. Eu clamo por Ele e Ele não se faz aqui comigo. Eu não consigo senti-lo, eu não consigo enxergar o que Ele tem feito de bom em resposta ao que eu clamo. Parece que as minhas orações não passam do teto. Você já deve ter dito ou ouvido tantas vezes alguém dizer assim. Parece que Deus morreu, ou se vive, está surdo para mim. Mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. Somos nós que muitas vezes mortos em delitos, pecados, angústias, dores, aflições ou incredulidade, nós não ouvimos Jesus. Mas Jesus está vivo. Você quer maior prova de que Jesus Cristo está vivo? Especialmente morreu e reviveu por uma salvação que nem eu nem você havíamos pedido. Ele morreu e nos salvou antes, nos ofereceu salvação antes que nos dessemos conta de que éramos perdidos. Aliás, se não fora Jesus, o Espírito, sua palavra, seu sacrifício, sua morte e ressurreição, revelado na palavra, nem eu nem você saberíamos
Seríamos como aquela dracma perdida por uma mulher que chamou as amigas, começou a procurar em casa uma dracma que era, por ser um objeto inanimado, impossível de que levantasse dizendo: estou aqui, alguém me ajuda, me salva. A bondade de Deus é tão grande que Ele salva, Ele busca, Ele chama as dracmas perdidas, os perdidos na vida, sem que ao menos tivessem consciência da perdição. Vai lá o toque de Deus e desperta, faz viver o que outrora andou morto. Como tem sido com você? Você tem lembrado de quem é Jesus? De quem Ele é? O que Ele faz? As suas promessas, a sua verdade. Não se esqueça. Os que se esqueceram sofreram, os que se esqueceram se desesperaram, os que se esqueceram se esconderam, os que se esconderam foram covardes. Mas o Espírito Santo nos move a levarmos em consideração a pergunta dos anjos e também considerarmos o lembrete que ele faz. Lembrem-se do que ele falou quando estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele falou para vocês, mas aquelas mulheres estavam esquecidas. Os homens, os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, todos se esqueceram. E eles estavam agora vivendo o luto, a dor e o sofrimento como se estivesse tudo acabado. Mas não, Jesus Cristo havia dito, e agora vem o anjo dizer: lembrem-se, ele falou que seria entregue. Ele falou que seria levado pelas mãos dos pecadores, que seria crucificado, mas ele falou a vocês que ressuscitaria. Os seguidores de Jesus Cristo esqueceram que ele ressuscitaria, como muitos de nós hoje. Pós-ressurreição de Jesus, temos algo grandioso para acontecer e nós a aguardamos, a menos que nós nos esqueçamos. Jesus Cristo está voltando como prometeu, mas muitos de nós têm esquecido. Muitos de nós não têm vivido como quem espera ver Jesus Cristo voltar. É certo que muitos consideram que já faz tempo que dizemos que Jesus breve voltará e Jesus não voltou na brevidade que esperávamos. Mas é verdade que todo cristão espera o seu Senhor para o seu tempo, porque em todo tempo nós queremos ver aquele a quem mais amamos ou não amamos para agora. Será que nós temos nos esquecido de que aquele que morreu e ressuscitou prometeu que voltaria ao Pai, prepararia um lugar e depois voltaria para nos buscar? Não somos nós quem seguirá ao encontro de Jesus sem que antes ele venha nos buscar. Ele diz: eu vou e vos prepararei o lugar. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. E os séculos têm se passado, e os anos têm sido um após outro. E nós vamos contando na história dores, guerras, aflições, terremotos, e o cumprimento da profecia diante dos nossos olhos. E nós vamos, repetidas vezes, nos permitindo agir de modo menos cuidadoso do que deveríamos, sem perceber os sinais e sua gravidade como os últimos sinais. Como as dores do parto que sente uma mulher, que vai gemendo à medida que se aproxima a hora de o seu filho nascer. Há gemidos à nossa volta, nos lembrando, por conta da tentação que sofremos de nos esquecermos do que Jesus Cristo disse.
Discípulos se esqueceram do que Jesus Cristo disse quando estava lá na Galileia, sentado com os seus, olhando nos seus olhos, ensinando. Durante todo o tempo, os discípulos foram instruídos por Jesus. Quando Jesus Cristo é levado à cruz, eles estão escandalizados. Quando Jesus Cristo morre na cruz, eles se escandalizam por demais. Prova é que nós vemos que também aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, há aquele famoso diálogo entre dois homens caminhando no caminho de Jerusalém para Emaús. E eles estão se queixando de que aquele que eles esperavam que fosse o libertador de Israel, não era o libertador de Israel. Foi uma ilusão. Era um homem bom, era um homem que fazia e acontecia diante dos olhos das multidões, mas ele não era o esperado Messias. E aqueles dois homens voltavam para Emaús se sentindo enganados, frustrados, tristes. Eu creio que eles amavam muito a Jesus e a frustração era ainda maior. Porque não tem como não amar a Jesus, não é? Pelo menos quem tem um coração que se dispõe a andar com Ele, como resistir ao amor de Jesus? E eles voltando para casa, tristes, aflitos, você conhece muito bem a história. E é Jesus Cristo quem os encontra e começa a tratar com eles, levando-os a lembrar do que estava escrito. E Ele mesmo vai dizer, nécios, é loucura vocês não conhecerem, vocês não saberem do que estava revelado a respeito do sacrifício do Messias, do Salvador. Que loucura é essa? Vocês não conhecem? Vocês não lembram? Vocês não consideraram um coração devoto à palavra para que vocês não sejam pegos de surpresa? Será que nós seremos surpreendidos também? Será que faremos como os discípulos fizeram? Será que cairemos na mesma armadilha do esquecimento? Será que também nós estamos esquecidos do que Jesus Cristo disse? Aquele que morreu, ressuscitou para garantir a mim e a você a ressurreição também. E por falar em ressurreição, me deixe ir com você na carta de Paulo aos Colossenses, quando é também preciso dizer a respeito do que Deus tem sobre a ressurreição, sobre nós. A vitória de Jesus Cristo é vitória para mim também. Na verdade, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Os que dormem, segundo Paulo e segundo Jesus Cristo, a morte é comparada a um sono. Eu não quero que vocês sejam como os demais, que ficam tristes, desesperados frente à morte de alguém, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem e pela palavra do Senhor. Ainda que lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, presta atenção nisso aqui, dada a sua palavra de ordem, quando aquele que disse que iria ao Pai e voltaria para nos buscar, ele voltará, e quando voltar, ele, com o poder da sua palavra, fará ressuscitar, segundo a ordem ouvida, os anjos, o arcanjo, ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados, arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Lembrem-se destas palavras. Os que morrem em Cristo ressuscitarão em Cristo.
quando Jesus Cristo, que disse que voltaria, voltar, e o que Deus diz, Ele cumpre. Os que morreram, como Cristo morreu e foi posto no túmulo, como a minha filha morreu e foi posta num túmulo, como alguém querido seu morreu e está num túmulo, dorme no Senhor. Sim, esta é a palavra, dorme no Senhor, tal qual Jesus Cristo disse sobre Lázaro, quando Lázaro estava morto, ele disse, Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam nada e disse, Senhor, se dorme, ele vai despertar. Jesus Cristo então diz, ele está morto. Eu estou chamando a morte de sono. Jesus foi posto no túmulo e ele ressuscitou. Nossos queridos foram postos num túmulo. E se nós mesmos morrermos e formos postos num túmulo, tenhamos a esperança, a certeza, a confiança de que o que Jesus Cristo disse é verdade, que o que Jesus Cristo fez é verdade. Sobretudo, Jesus Cristo é a verdade. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também pelo seu poder e graça. Essa palavra precisa ser lembrada, ela precisa estar impregnada em nós, porque nós estamos lidando com a morte todos os dias. Mas, porque Ele vive, posso crer no amanhã, diz o hino, diz a canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Essa expressão do amor de Deus me sustenta, me faz crer cada dia mais. Está perto a volta de Jesus Cristo. O que morreu e ressuscitou para a salvação, virá nos buscar para viver a eternidade. Essa é a esperança da glória. Essa é a esperança que a ressurreição de Jesus Cristo me traz. O meu Deus verdadeiro, o meu Deus em amor salvador, com poder suficiente para destruir a morte para sempre, morte maldita nunca mais, morte vencida na cruz por Jesus. E eu oro a Deus para que a esperança da glória sacuda a tua alma e te faça viver a esperança de ver Jesus Cristo voltando nos ares. E é em Cristo que eu oro ao Pai, dizendo, Senhor, ajuda-nos a que nós nos lembremos a cada dia de quem o Senhor é, do que o Senhor fez na cruz, no túmulo, do que foi do Calvário ao túmulo, do que foi da dor à ressurreição. Não procuro entre os mortos aquele que vive. Eu sei onde está aquele que vive e é no nome dele que eu peço ao Senhor, dá-nos o Espírito Santo para prosseguirmos a nossa jornada até que vejamos a face do Salvador nas nuvens dos céus. Dá-nos o Espírito Santo, encorajamento, paz, fortaleza, até que chegue aquele dia. E até lá, fica conosco, meu Deus, aqui e até os confins da terra, em nome de Jesus.